Fala galera goiana, fala galera esmeraldina, vamos para a análise do empate do Goiás contra o Atlético 1-1, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Fique à vontade para deixar o seu comentário, é sempre muito bom quando você participa conosco, deixa a sua opinião, deixa a sua pergunta, deixa o seu posicionamento. E também se puder deixar aquele like aí pra gente, ele valoriza muito o nosso trabalho. Se você tem um carro, tem uma moto, ou tem os dois, quem sabe, quer trazer uma dica bem legal para você, é um aplicativo que mostra para você todas as dívidas do seu veículo. E pode ser multa, IPVA, licenciamento, é a Zapay, Z-A-P-A-Y, como aparece no banner. Na Zapay você consulta sua placa grátis e ainda parcela em 12 vezes no cartão. E com o cupom 6220 rola 20% de desconto nas taxas para quem parcela em 10 vezes ou mais. O link para baixar grátis está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Zapay é rápido, fácil e seguro. Vamos lá, né? Um para o Goiás, um para o Atlético. Vamos colocar aqui inicialmente os principais números do jogo. A posse de bola, o Goiás teve mais posse, 57-43. Finalizações, o Goiás finalizou muito no jogo, 24 finalizações do Goiás, apenas 8 da equipe do Atlético. Precisão nos passes, 83% do Goiás, 73% do Atlético. Cruzamentos, 30 do Goiás, 16 do Atlético. Lançamento, o Goiás fez 50, o Atlético fez 56. Desarmes, 17-14 para a equipe mineira. E os escanteios, 9-4 para o Goiás. Então, se você observar, o Goiás dominou os principais dados, né? O único que o Goiás saiu inferior aí foi no número de desarmes. Vamos conferir aqui o time que o técnico Wagner Mancini utilizou ao longo do jogo. Aí está, o Goiás de Tadeu no gol, William Lepo na lateral direita, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes, Marcão, depois o Wellington Rato, Rodrigo Andrade e Rafael Gava, substituído pelo Gonzalo Freitas. Já, depois Pedrinho, que voltou, né, depois de 7 jogos, Anselmo Ramon, substituído pelo Wellington Matheus e o Jean Carlos. Esse foi o time do Goiás, com as substituições, tomaram cartão amarelo, né, o Lucas Ribeiro e o Rodrigo Andrade, e o Wellington Rato foi o autor do gol do Goiás, cobrando pênalti, né? Depois de perder 3 pênaltis consecutivos, 2 com o Tadeu e 1 com o Anselmo Ramon, hoje o Goiás voltou a fazer um gol de pênalti na cobrança do meia Wellington Rato. Falar aqui um pouco do jogo. É claro, eu sei que o torcedor do Goiás está numa chateação enorme, tá bem? Sei que o torcedor esmeraldino não está com paciência para nada, mas eu quero, em alguns momentos dessa análise, desgrudar esse jogo de hoje dos outros, tá bem? A gente faz uma análise com foco nesse jogo e fala também, claro, desse momento do Goiás dentro da competição, que é um momento muito difícil. Então vamos lá. Especificamente do jogo de hoje. Era natural um jogo difícil. O Atlético, apesar de ser uma equipe que oscila bastante dentro da competição, mas jogando lá no seu estádio, ele é um time difícil para a maioria dos adversários. Isso não foi uma exclusividade para o Goiás, certo? Quase todos os times que vão a São João del Rei têm essa dificuldade. O Atlético sofreu mais quando ele estava mandando seus jogos em Belo Horizonte. Depois que ele passou a jogar dentro de casa, ele passou a ter um desempenho melhor como mandante. Então, achei que o Goiás teve até um início de um bom domínio, mas não conseguia transformar esse domínio em oportunidades claras. Sempre dava o parecer que o Goiás poderia criar alguma coisa, porque estava sempre próximo à grande área, explorando muito o lado direito da defesa do Atlético, ali na combinação com o Jean Carlos, com o Pedrinho, com o Gava caindo muito por aquele setor também, mas aquela chance clara não surgia. Mas o Goiás tinha um controle do jogo. Porém, na primeira chegada do Atlético, né, e isso tem sido um fator, tem pesado muito contra o Goiás, né? O Goiás ele não tem conseguido ser eficiente, os adversários têm sido extremamente eficientes contra ele. Na primeira chegada do Atlético,
uma bola cruzada, a defesa afastou, o Ronaldo Tavares foi na bola, cruzou e o Yuri fez o gol. Falha do Rodrigo Andrade, né? Deixou o Yuri antecipá-lo. Ali nem que você não disputa a bola, mas você precisa tomar o espaço. O Rodrigo Andrade não conseguiu disputar a bola e não conseguiu tirar o espaço do jogador do Atlético, que quase dentro da pequena área fez o gol de cabeça, 1-0. O Goiás sentiu o gol, foi nítido, ficou muito claro isso em campo que o Goiás sentiu o gol. Levou uns 10 minutos para voltar para o jogo. Aí começou a errar. Aí na reta final o Goiás já voltou para o jogo. E aí veio aquela questão que eu citei de eficiência, que o Goiás não vem tendo. Né, na grande chance que o Goiás teve, uma chance clara, o Anselmo Ramon cabeceou na trave. Então isso pesa muito nos resultados, porque como são resultados muito próximos de placar, né, se você observar os jogos do Goiás, quase sempre eles terminam com um gol de diferença para um dos lados ou empate. Né, dificilmente sai disso. É um padrão dos resultados do Goiás e da maioria dos resultados dessa Série B. E aí, em placares tão apertados, quando você desperdiça oportunidades claras, você dificilmente ganha os jogos. Né? E o Goiás desperdiçou essa oportunidade clara com o Anselmo Ramon de empatar o jogo. Mas a reta final do primeiro tempo do Goiás já foi mais interessante, depois que o time conseguiu assimilar o gol que tinha tomado. Veio o segundo tempo, o Wagner Mancini mexeu no time, ele colocou o Wellington Rato na equipe, colocou também o Wellington Matheus, né? Tirou o Marcelo Ramon, tirou o Marcão, deixou um time mais dinâmico. E esse time, do início do segundo tempo, ele foi um time que roubava a bola com muito mais frequência do que no primeiro tempo e finalizava também com muito mais frequência que no primeiro tempo. Muito rapidamente o Goiás empatou um jogo no pênalti sofrido pelo Rato. Aquele pênalti é aquele tipo da eterna polêmica, né? A falta é onde ela começa ou onde ela termina, né? Amigos meus árbitros com quem eu já conversei, eles citaram que o árbitro, vamos dizer assim, a orientação para o árbitro é que ele sinalize onde a falta termina, porque é uma ideia de privilegiar o ataque, certo? Então se a falta começa fora da área e termina dentro, o árbitro dá o pênalti, que é uma maneira de privilegiar o ataque. É igual à mesma linha. Na mesma linha não se dá impedimento. Por quê? A ideia é privilegiar o ataque, ok? Então isso que amigos meus já me passaram essa situação. Por isso que eu entendi que o árbitro daria realmente o pênalti, porque a falta começa fora da área e termina dentro da área. O Elton Rato bateu, fez o gol. Não foi uma cobrança perfeita, mas como ele bateu longe do goleiro, né, em que pese não tenha batido tão forte, a bola acabou entrando 1-1 para o Goiás. O Goiás cresceu no jogo e dava a impressão de que poderia virar o jogo. E realmente poderia, né? Porque o Goiás era bem melhor do que o Atlético, fazia uma pressão forte e teve essa chance claríssima com o Jean Carlos. Né? Numa bela jogada do Moraes, que invadiu a área pelo lado esquerdo, bateu cruzado, a bola sobrou para o Jean, ele limpou e bateu, o goleiro fez uma defesaça naquele lance. Só que o tempo foi passando e eu vi o Goiás perdendo força. Me pareceu inclusive força física também, o Goiás um pouco mais cansado na reta final, e aí ficou um jogo lá e cá, um jogo perigoso. O Goiás chegou a tomar 2 bolas na trave num lance em que o Ronaldo Tavares ganha a jogada do Gava, a bola bate na mão do Tadeu, bate na trave, volta para o atacante que chuta a bola na trave de novo. Imagino que o VAR chamaria o árbitro para assinalar falta no Gava, até porque para mim houve a falta no Gava, né? O Ronaldo Tavares dá o tranco nas costas do meia esmeraldino, mas não era garantia que daria, né? Então foi um risco grande que o Goiás correu naquele lance, e aí na reta final o Goiás já não conseguiu mais chegar com a clareza, com a lucidez que chegou no início do segundo tempo. Então, por que o Goiás não venceu? Porque outra vez o Goiás não foi eficiente ofensivamente. Falhou defensivamente no gol, ficou muito claro isso, mas teve oportunidades para vencer o jogo. Porém, parou na trave, parou no goleiro, parou ali no último passe. Mesmo assim, o Goiás finalizou 24 vezes no gol, né? Ou seja, o Goiás está precisando de uma média muito alta de finalização para fazer um gol. O Goiás finalizou 24 para fazer um. Né, dá um percentual muito baixo, percentual aí pouquinho acima de 4%, né, se a gente for fazer uma conta aqui. Então falta isso, e nesse momento isso conta muito.
especialmente para um time que vem muito cobrado, muito pressionado, com um psicológico fraco. É nítido que o time do Goiás é um time que tem esse psicológico fraco, a temporada deixa isso muito claro. Então, era um jogo que o Goiás poderia ter vencido. Eu quis fazer esse extrato, esse recorte, para agora sim a gente entrar no todo, porque o Goiás não faz uma grande campanha no retorno, não tem apresentado um grande futebol, mas mesmo neste cenário, este jogo e aquele, por exemplo, contra o Volta Redonda, foram jogos que o Goiás teve chances claríssimas de vencer o jogo. Faltou eficiência. Essa eficiência, por exemplo, era suficiente para ter o Goiás hoje com 56 pontos, que seriam mais 4 pontos nesses 10 jogos. Então, o Goiás precisa reencontrar essa eficiência, porque eu acho que é mais fácil reencontrar essa eficiência do que reencontrar um grande futebol. Sabe, essa eficiência da bola que aparece, você ser decisivo, você matar o jogo, porque os adversários estão fazendo isso com o Goiás. O Atlético teve aquele lance das bolas na trave, que como eu citei, eu acho que seria anulado, mas ele teve uma chance no jogo, fora aquele lance, ele fez o gol. E o Goiás criou 3 e fez 1. Contra o Volta Redonda, o Goiás criou 6 ou 7, não fez nenhum. Então isso tem feito diferença, mesmo com a ausência desse futebol. E quando você tem um grande futebol, você precisa da eficiência. Quando você tem um futebol fraco, um desempenho fraco, uma sequência, eu falo, você precisa ainda mais da eficiência. Entendeu? Isso é igual ao dinheiro. Quando você tem muito dinheiro para administrar a sua vida, você precisa ser eficiente. E quando você tem pouco, você tem que ser mais eficiente ainda. Porque você tem pouco. Então o Goiás, nesse momento em que ele tem pouco futebol, ele precisa ser mais eficiente do que se ele estivesse fazendo grandes partidas. E isso tem faltado e tem sido decisivo para o Goiás, para que o Goiás tenha uma sequência ruim tão grande como essa que ele vem tendo. Nos últimos 10 jogos, o Goiás só ganhou 1. É um número irrisório para quem briga por acesso. Né? Você ter apenas 10% de vitórias num extrato de 10 jogos. Então, isso é um fator complicador. O Goiás agora vai ter que secar alguns adversários, pois pela primeira vez, desde lá a metade do primeiro turno, o Goiás tem um risco real, matemático, de sair do Z4. Então o Goiás precisa secar Chapecoense, Criciúma, Novo Horizontino. Se os 3 vencerem, o Goiás termina essa rodada fora do G4, o que seria um desastre, restando apenas 6 rodadas para o final da competição. O técnico Wagner Mancini deve passar aí por mais um momento conturbado, a gente não sabe qual será o desfecho, mas não é descartado, eu penso de maneira alguma, a saída do Wagner Mancini neste momento, porque esse jogo era tido como um jogo chave para ele, e nesse jogo chave o resultado não veio. Mas vamos ver, né? Talvez não tenha nem ninguém lá no Goiás para tomar uma decisão assim, dessa forma. Em que pese, eu acho que hoje o time jogou um pouco melhor, e se o Goiás não venceu o jogo de hoje, não foi culpa do Mancini, assim como não foi contra o Volta Redonda. Eu acho que há jogos que o treinador tem uma parcela de culpa, há jogos que o treinador não tem. Esse de hoje, para mim, o treinador não tem parcela de culpa. Ele fez algumas substituições, eu quero até ver depois essa questão do Ramon, porque é que ele tirou o Ramon. E a do Gava eu entendi. Porque o Goiás tinha risco sério de perder o jogo. O Gava não suportava mais, era nítido isso, e o Goiás já não estava tendo mais força ofensiva. Essa questão física do Goiás, ela precisa ser vista. O Goiás cansa antes do adversário, e isso vem sendo uma rotina. Os finais de jogos do Goiás são finais de jogos ruins. No início do campeonato, não. Mas agora, já nesse retorno, os finais, você vê o Goiás arrastando mesmo, com muitas dificuldades físicas de competir, mesmo quando precisa buscar o resultado, está faltando essa força física. Vamos falar rapidamente aqui dos jogadores. O Tadeu não teve culpa no gol, fez uma grande defesa naquele lance que a bola bate na trave, uma partida boa. William Lepo, não fez uma boa partida. Ele arrisca umas jogadas assim muito fora do padrão, né? E no final ele estava com a língua de fora. Eu achei inclusive que o Mancini deveria ter colocado o Caito no lugar dele. Quando foi fazer a substituição do Juninho, podia ter colocado o Caito junto, porque ele estava de bico aberto mesmo.
O Messias fez uma boa partida para mim. Lucas Ribeiro também fez uma boa partida. Moraes bem no jogo, bem mesmo o Moraes. Eu acho que está na hora do Mancini deixar o Moraes quieto, lateral esquerdo, sabe? Deixa quieto ali, Mancini. Rodrigo Andrade, razoável. Marcão, razoável. Rafael Gava, para mim, fraco, ficou devendo outra vez. Já também nada acrescentou. Anselmo Ramon teve uma chance e perdeu. Né? Foi o extrato dele dentro do jogo. E o Jean Carlos, achei que fez uma partida apenas razoável. Perdeu um gol na cara. Tem hora que não pode perder um gol daquele, sabe, Jean? Você tá ganhando de 3-0, não faz falta. Mas nessa draga que o Goiás está, um gol como aquele faz uma diferença muito grande. Ele perdeu uma chance claríssima, cara a cara. O Wellington Rato entrou bem de novo no jogo. Põe para começar, Wellington. O Mancini tá na hora. Volta ele pro time, põe para começar. Ele entrou bem no jogo, fez o gol, distribuiu o jogo. Achei que ele deu uma mobilidade boa para o Goiás, especialmente ali no início do segundo tempo. Pedrinho entrou, ele e o Moraes deu muito trabalho ali para a defesa do Atlético pelo lado direito no segundo tempo, boas jogadas entre eles. O Wellington Matheus entrou, não acrescentou nada. O Wellington tenta algumas jogadas assim muito desajeitadas, a tomada de decisão dele é muito ruim, né? Ele arranca do meio do nada, assim, ó, do nada. O Wellington às vezes me dá aquela sensação da pessoa que está no deserto e não está vendo nada em lugar nenhum. Ele não está vendo uma construção, não está vendo um rio, não está vendo um oásis, não está vendo nada. De repente ele corre. Mas está correndo para onde? Para fazer o quê? Né? Ele corre, ele segura a bola, ele quer arrancar às vezes da intermediária e a bola lá no outro gol. Não vai, Wellington, não vai. Ganhou uma jogada, abre a jogada, trabalha. E ele tem dificuldades com essa situação. Então, e o trabalho do Wagner Mancini, ele não pôde contar com o Brian, né, para começar o jogo, mas achei que ele escalou um time que tinha uma ideia tática interessante, um time para ter velocidade, com 2 pontos de velocidade. Quando ele mexe no time no intervalo, o Goiás veio melhor no segundo tempo. E eu não tiraria o Ramon, mas eu preciso ver se não aconteceu alguma coisa com ele. Confesso que ainda não chequei. E eu falo que o Goiás, a bola passou na área ali a todo momento, né? Mas o time melhorou. Eu não teria tirado, mas o time melhorou ali no início do segundo tempo. Tá bem? E você, torcedor, né? Faz aí a sua análise sobre esse jogo, sobre esse empate do Goiás lá no interior de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pela sua mensagem e até a nossa próxima oportunidade.